que tal? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua espanhola para a segunda série do ensino médio. Eu sou a professora Elisângela e quero trabalhar muito com vocês hoje essa língua que eu sou apaixonada. Espero que vocês aprendam a gostar um pouquinho, ok? E antes de nós começarmos a trabalhar hoje, você é aluno que não tem, você é aluno que tem acesso ao Classroom. Lembrando, assista toda essa aula, faça as atividades com a professora, vá até, aí então, né, depois de fazer toda a atividade, vá até a atividade obrigatória, responda aquelas duas questõezinhas lá e assim você gera a sua presença. Já você, aluno que não tem acesso às plataformas digitais do Classroom, já sabe também, no dia marcado, vai lá no seu colégio, busque as atividades impressas, faça-as com dedicação, com empenho e no dia combinado, devolva à secretaria da sua escola. Combinado, pessoal? Podemos começar a nossa aula hoje de número 56? Vamos a ela então? Lembrando uma coisinha, nós ainda estamos na Semana do Conhecimento. Observaram aqui a nossa tela que está diferente? Então, aula bem diferente, bem dinâmica e eu quero a participação de vocês. Hoje nós vamos estudar bastante sobre leitura de imagens, tá bom? Vamos então começar nossa aula? Que vimos em la classe passada? O que nós vimos na aula passada? Que sueles hacer em tu tempo livre? Lembra que nós falamos sobre o que você costuma fazer no seu tempo livre? Inclusive, vocês tiraram aquela foto que a professora pediu? Colocaram a legenda? Mandaram para aquele e-mail que nós havíamos combinado? Eu espero que sim. Continuo aqui na expectativa de ver muita coisa interessante sobre o que vocês costumam fazer em seu tempo livre. E nessa aula também, nós falamos sobre o gênero textual HQ, linguístico discursivo, linguagem verbal e não verbal. E hoje, o que aprenderemos hoje? O que nós aprenderemos hoje? Hoje o título da nossa aula é Família, la mía, la tuya e la nuestra. Hoje nós vamos trabalhar com os gêneros textuais quadro e árvore genealógica, léxico e expressões relacionadas à temática. Vamos começar então? Vamos começar com este quadro. Olha lá, reflexiona. Reflete um pouquinho. Conoces este trabalho? Este quadro é bem famoso. Dá uma olhadinha. Será que vocês já viram ele em algum lugar? Esta es la obra Retirantes, de Cândido Portinari. É a obra Retirante, de Cândido Portinari. Eu tenho certeza que vocês já devem ter visto na aula de arte, eu acho, aula de português, ou em alguma outra matéria, ou em algum outro momento. Temos uma atividade aqui. El quadro Retirantes constituye una denuncia de la pobreza, el hambre y la opresión de familias del nordeste brasileño. ¿Qué características lo revelan com base en el quadro? O quadro Retirantes constitui uma denúncia da pobreza, fome e a opressão de famílias do Nordeste brasileiro. Que características revelam toda essa denúncia ali com base nesse quadro? Então, nós temos ali um quadro dos retirantes que ele está denunciando a pobreza, a fome, a opressão que passam as famílias do Nordeste aqui do Brasil. O que revela isso? Se você olhar aquele quadro ali com calma, o que revela essa pobreza, essa fome? Analisa com calma, nós já voltamos com a resposta correta.
E então conseguiram descobrir o que causa, por que esse quadro está denunciando a pobreza, a fome, a opressão. Observem essa imagem aqui. Acho que eu vou voltar aqui para vocês, nessa que está maior. Observem a presença de fome, de pobreza, de opressão, sim. Mas quais imagens revelam isso para nós? Como que está revelada a pobreza ali então? La pobreza. Niños casi desnudos, todos descalços, parecem no tener un hogar. El hambre, la excesiva delgadez de todos y la barriga hinchada del niño, una de las características de desnutrición. Então, como que nós podemos observar a pobreza nesse quadro? Que as crianças estão quase sem roupas, né? Pouquíssima roupa. Todos estão descalços. Parece que eles não têm um lugar, não tem para onde ir. Tá nítido, né? Que estão com as... não é nem mala, né? Estão com as trouxinhas ali, todos eles. El hambre, a fome. A excessiva magreza de todos eles e a barriga está inchada do ninho, da criança. Então, super magro e com a barriga inchada. Isso é uma das características da desnutrição, né? Por que será que eles estão desnutridos, estão descalços? Essa imagem ela é bem pesada. É quando as pessoas saem do Nordeste para eles irem em busca de uma vida melhor, de emprego, de um lar, só que eles vão a pé e levam a família toda com eles, né? Então, esse quadro dos retirantes é isso, eles estão se retirando do lugar onde eles viviam, do Nordeste. E tem vários livros que contam essa história, né? Que eles vão seguindo o rio até chegar num lugar melhor. Que eles têm ali a impressão de que, de repente, descer para o Sudeste, descer para o Sul do país, a vida talvez melhore. Então, seria essa, basicamente, a imagem dos retirantes que nós tínhamos que observar. Uma família, como nós falamos no título do começo da história, a família, la mia, a minha, a sua e a nossa, a tua e a nossa, é uma família, então, de retirantes em busca de uma vida melhor. Atividade 3. Observa estas fotos e relaciona-las com a descrição que melhor lhe corresponde. Observe essas fotos e relacione com a descrição que melhor corresponde a elas. Então, nós temos aqui 5 imagens de famílias. Claro que nós sabemos, todos nós sabemos que há várias outras configurações de famílias, não temos só essas, mas no momento para essa aula nós temos essas aqui, tudo bem? Então, nós temos aqui uma mesa cheia de gente, depois nós temos um pai, uma mãe, uma filha, um pai e os filhos, uma mãe e um filho e um avô com suas netas. Então, aqui nós temos frases a respeito de todas essas famílias. Olha ali a número 1. Um padre, uma madre e sua hija. Qual dessas imagens aqui nos remete a um pai, uma mãe e sua filha? 2. Unas primas, cunhados, yernos e nueras. Suegro e suegra. Qual dessas imagens nos remete a umas primas, cunhados, genros e noras, sogro e sogra? Um padre e sus 3 hijos, un abuelo e sus nietas, um avô e suas netas, e uma madre e su hijo, uma mãe e seu filho. Então, vocês vão numerar as imagens, ou se vocês quiserem, vocês podem escrever em cima da imagem, como vocês quiserem, vão fazer no caderno, né? Então, vocês podem apenas numerar e dizer qual imagem pertence àquela frase ali da família, ok? Já voltamos com a resposta.
Então, conseguiram relacionar as fotos com as descrições? Vamos a elas? Olha lá então. Essa foto com uma família grande, né? Ela é o quê? Umas primas, cunhados, yernos e nueras, suegro e suegra. Umas primas, cunhados, genros e noras, sogro e sogra. A número 1, padre, uma madre e sua hija. Um pai, uma mãe e sua filha. Aqui embaixo, a número 3. Padre e seus 3 hijos. Um pai e seus 3 filhos. A número 4. Abuelo e suas nietas. Um avô e suas netas. E a número 5. Uma madre e seu hijo. Uma mãe e seu filho. Foi tranquilo, né? Como eu já falei para vocês, repetindo, existem outras configurações de família, sim. Só não trouxemos elas hoje, mas assim, ok? Atividade 4. Lee el texto abajo y relaciónalo con el árbol genealógico correspondiente. Los círculos negros se refieren a los narradores. Leia o texto abaixo e relaciona-o com a árvore genealógica correspondente. Os círculos negros, círculos pretos, se referem aos narradores. Então, nós temos aqui 2 árvores genealógicas, certo? Esse círculo negro que ele fala é o que está contornado aqui de mais escuro. Ó. Os outros estão em azul e esse terceiro aqui, por exemplo, está em mais escuro. Ele é o narrador. O que ele está dizendo, então? Vamos ver se combina com essa primeira descrição. Mi familia se compone de mi padre, mi madre y 4 hijas. Yo soy la mayor. Además, mi hermana de 21 años también tiene un bebé, Juan, de 2 años. Minha família é composta do meu pai, minha mãe e 4 filhas. Então, vocês vão observar que quais dessas árvores genealógicas está indicando que tem pai, mãe e 4 filhas. Eu sou a maior. Eu sou a mais velha. Vocês lembram disso que maior em espanhol não é igual em português, de altura. Maior é de mais velha. Então, eu sou a mais velha. E, ademais, a minha irmã, de 21 anos, também tem um bebê, o Juan, de 2 anos. E aí, qual dessas árvores aqui representam essa família que estamos escrevendo? Vocês vão preencher aqui com 1 ou 2, árvore 1 ou árvore 2. Ficou claro? Espero que sim e logo, logo voltamos com a resposta.
E então, pessoal, conseguiram corresponder ali a família com a árvore genealógica dela? Vamos lá? Então, ali, repetindo. Mi familia se compone de mi padre, mi madre e 4 hijas. Essa cor aqui azul e rosa é só para poder localizar, tá? Então, olha aqui, quem é aqui, ó? Pai, mãe, 4 hijas. E a irmã tem um bebê, Juan, de 2 anos. A que mais sinaliza aqui para a família é a número 2, a árvore genealógica de número 2. Vamos ao nosso quiz muito parecido, igual à atividade anterior. Olha lá, agora nós temos uma outra constituição de família. Lee el texto abajo y relaciónalo con el árbol genealógico correspondiente. Los círculos negros se refieren a los narradores. A mesma coisa da atividade anterior, porém a outra configuração de família. Olha lá. Mi família está formada por mi padre Jaime, mi mamá Margarita y 4 hermanos. El mayor es Jaime y le sigue Sergio. Yo, Alejandro, soy el tercero y el menor, él, es Miguel. A minha família está formada por meu pai Jaime, minha mãe Margarita e 4 irmãos. O mais velho é o Jaime e logo em seguida vem o Sérgio, Alejandro, sou o terceiro. E o mais novo, então o menor é o mais novo, é o Miguel. E aí, pessoal? Qual dessas duas árvores genealógicas está falando desta família aqui agora? Esse exercício é idêntico ao exercício anterior, porém muda a configuração da família. Então tentem fazer lá e logo voltamos com a resposta correta.
E aí, como nós já havíamos feito a atividade anterior, ficou fácil fazer esse quiz, né? Vamos à resposta? Então, essa família aqui agora do Alejandro pertence a qual dessas duas árvores genealógicas? A árvore 1. Olha ali então, a família composta do pai Jaime, a mãe Margarida e 4 irmãos. Esse aqui que está em negro é o narrador, quem está narrando aqui sobre a família, ok? O que nós aprendemos na classe de hoje, chicos? Nosso título foi Família, la mia, la tuya e la nuestra. Família, a minha, a tua e a nossa. Gêneros textuais, quadro e árvore genealógica, léxico e expressões relacionadas à temática. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre árvore genealógica, que vocês tenham admirado esse quadro, os retirantes, aprendido um pouquinho sobre ele. E logo, logo nós voltamos com a próxima classe. Hasta luego!